A nossa convidada hoje no Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí tem muita história para contar, vai contar tudo para a gente. A dona Veronique Six, muito obrigada pela sua presença aqui. Não. Eu queria começar essa nossa conversa com a senhora contando um pouco da sua história de infância na França, da cidade que a senhora nasceu. Fala um pouquinho para a gente do que a senhora se recorda lá. Bom, eu vivi numa cidade no norte da França. Eu me lembro muito da guerra. Uma coisa que me marcou muito quando eu tinha 5, 6 anos, quando começou, foi terrível. Depois da França, eu cresci. E depois eu casei. E a novidade para casamento meu é que meu sogro disse: você não tem medo de sair? Você não tem medo de... Claro, tem medo do quê? Então, seu noivo vai trabalhar no Brasil. No Brasil? Tá bom, eu vou. Então é assim que eu cheguei em Jacareí. O nome da cidade que a senhora nasceu, qual é? O norte da França, é Valenciennes, é perto do Lille. Lille é uma cidade mais importante. Então, se quiser, Valenciennes é uma cidade muito famosa porque tinha muito renda, tinha rendeiras. E as rendas que faziam as mulheres naquele tempo, era tudo vendido para os reis da Europa. E o seu pai fazia o quê? Trabalho? Ele fazia, era fabricante de um pano muito fino, que era também vendido nas cortes, etc. E a senhora falou que se lembra muito da guerra, né? Da Segunda Guerra. Essa me lembro. O que a senhora se recorda dessa época, dessas cenas que a senhora viu? Lá eu me lembro, o primeiro dia que foi em maio, ia com meu irmão na escola, início de maio. Então a gente estava contente que vai na escola, e depois minha mãe chamou: volta de novo, tem a guerra. Eu falei, meu irmão, chique, a gente não vai na escola, que bom. Mas eu não sabia o que era a guerra, porque a guerra é terrível. Porque depois tivemos que fugir, porque os alemães chegaram, eu estou perto da fronteira, então lá nós tivemos que fugir. Então meu pai, que fez a Primeira Guerra, também fez a Segunda Guerra. Então minha mãe tinha que pegar o carro e fomos lá com meu irmão e minha irmã, fomos lá na Exode, que se chama Exode. Esse foi terrível, eu me lembro, porque a gente ia no carro e minha mãe não sabia muito guiar, então estava com medo que ele fosse à direita ou à esquerda, porque estava bom. O carro estava cheio de gente fugindo, a pé, de bicicleta, horrível. Eu me lembro que a gente tinha muita sede, minha mãe dizia: engole. Não tinha nada para engolir, porque não tinha água. Nós vamos chegar. E daí fomos, e lá as estradas estavam cheias de gente. Eu sei que chegou a noite, e ainda bem que a gente tinha gasolina, minha mãe tinha previsto, porque era difícil, né? Então chegamos num parente que acolhemos no grande castelo, chegamos lá. Onde que vamos dormir? A casa está lotada, mas eu tenho quarto lá no segundo andar. Você vai entrar lá no quarto grande, vai lá. Então entramos no quarto, escuro, com lâmpada assim, porque não era a luz, né? Naquele tempo. Então fomos lá, e eu sei que eu dormi numa gaveta, porque a cama não tinha, todo mundo disse. Eu dormi numa gaveta, outro dormiu no sofá, e depois minha mãe foi numa cama, porque éramos os três, tinha 4 pessoas. Então passamos a noite, o seguinte a gente foi de novo. Qual foi a cena que a senhora viu que mais marcou, assim, de destruição ou não sei? Quando a gente foi, não tinha só a gente fugia. A guerra não estava, para chegar. Então nós tínhamos um lugar tranquilo. E meu grand-père, como on dit, meus avós tinha, em previsão, que eles são mais de idade, tinha reservado uma vila lá em Bretanha, onde que estava tranquilo. Era ao outro lado. Então fomos lá, e lá fomos acolhidos, porque a gente, pelo menos, tinha uma casa. Porque muita gente ia à toa, na campanha, não tinha nada. A gente estava fugindo mesmo. Assim, terrível. O que me lembra que a gente tinha muita sede, não tinha água. Muita gente. A senhora falou que o seu pai participou da Primeira Guerra, né? Ele se engajou, entrou, tinha 18 anos.
fez a Primeira Guerra, depois trabalhou, ok? Depois, quando chegou a Segunda Guerra, como era pai de 3 filhos, ele é licenciado, ele é oficial, disse, eu vou. Ele foi. Foi de novo? Foi de novo. E daí participou na guerra da Dunkerque, quer dizer, que tinha... Ele foi nessa batalha e foi preso. Ele então ficou mais de 1 ano e meio preso na Alemanha. Na Alemanha? Ele ficou lá, mas como era oficial, era um pouco melhor. Melhor, nada melhor, muito não. Não, era duro mesmo. Duro. Ele diz que no inverno, para não se deixar desanimado, ele ia só de manhã, ele ia lá fora do alojamento, ia fazer ginástica no gelo. Mas isso ficou ele forte. Era isso. Mas a guerra é terrível. Eu não vejo ninguém conhecer a guerra. Porque o seu pai já tinha passado a Primeira Guerra. Quando veio a Segunda, lógico que ele já tinha uma certa experiência do que tinha passado na Primeira, mas agora com filhos, né? Com filhos era diferente, porque na Primeira Guerra era tranchê, porque dentro da terra, não é horrível. Ele disse que quando estava lá na terra, ele escutava os alemães bater para colocar bomba, para explodir. Ele escutava isso. A Segunda Guerra, diferente, uma guerra mais moderna. Com outros tipos de aparelhos, né? Isso eu me lembro bem, quando a gente voltou depois, ficamos na cidade, nossa casa foi realmente, não foi demolida, mas foi sacada, horrível, não? Mas daí, quando chegou os ingleses, a gente ficou a segunda parte, a cidade foi bem doada, foi bombardeada, como diz. Bombardeada? Bombardeada. Isso eu me lembro muito bem, porque naquele tempo a gente estava em casa, não? E quando eu cheguei ao avião, a sirene... A sirene? A sirene diz para vai dentro. Então todo mundo tem que fugir. Descer no porão, esperar a bomba. É para mim? Não, é para o vizinho. Bom, foi no vizinho. Porque a sirene avisava o pessoal se esconder, né? Para se esconder. E as casas já tinham esse local específico, né? As casas antigas tinha. Na França todo mundo tem um porão. E essa fase da guerra, depois, quando que a senhora lembra que começou a diminuir, a passar? Depois quando chegou a liberação, com os ingleses que chegaram e invadiram, daí começou a paz. Quer dizer, a paz. Mas a gente não tinha que comer. Para comer era muito difícil. Nossa, eu me lembro que um dia minha mãe disse, bom, agora você vai buscar pão. Tá bom, então eu vou na padaria buscar o pão. Eu vou dizer, mãe, mas eu trouxe bolo. Porque eu não sou pão durante a guerra, um pão preto, porque não tinha farinha. Não? E logo depois, quando chegou farinha, o pão era de pão. Mas isso é um bolo. É a primeira coisa que eu me lembro. A gente vai comer bolo. É que fica muita lembrança de muito detalhe, como a senhora falou, de comida, de sede, né? Sentir falta de água, né? Do frio também, né? Do frio também, a gente tinha fome. Para já, eu sei que minha mãe, isso foi com ela, eu me lembro, já está no meu período, não? A gente ia de bicicleta para fazer nas fazendas uma voltinha para saber o que a gente podia ter. Porque meus pais conheciam muita gente da roça lá. Então a gente ia buscar, às vezes a gente voltava com 3 ovos, um pedacinho de manteiga assim. É uma fortuna, porque não é da guerra. Essa aqui não sei. É uma fortuna. E qual foi a cena pior que a senhora viu nesse período da guerra? A cena mais feia, mais traumática? É triste. Quando chegou os aviões ingleses, bombaram também. E, claro, os aviões caíam, e muitos pilotos, claro. E meu irmão era famoso da guerra, ele tinha 14 anos, não era muito. Eu me lembro que um dia fomos lá ver o destronco de um avião. E foi logo depois que o avião caiu, porque era perto de casa, eu vi os corpos. Esse é triste. É uma imagem que não sai, né? Não sai. E depois que passa isso,
a hora que a guerra acaba, né? A França destruída. Como é que foi para recompor, para começar de novo uma vida? Como é que foi? Quando a gente está jovem, tudo passa. Tudo passa. A vida tem que voltar para a escola, então já disputa de novo. Depois, no meu tempo, a gente não tinha comida. Depois, pouco a pouco, chegou o Quilombo, tinha balas, chocolate, etc. A vida recomeça a ficar normal. Mas o destronco, as casas destruídas, a cidade, tudo isso aqui, eu me lembro muito bem. Era só ruim, pedras, etc. Tinha que viver. Ainda bem a gente, gasolina era difícil. Meu pai tinha um carro, a gente tinha bicicleta. Graças a Deus. A gente andava de bicicleta. Mas é engraçado que tinha o medo, quando a guerra acabou, começa a vida normal de novo. Mas tinha o medo que a guerra podia recomeçar em qualquer hora, né? Não, porque na minha idade, 12, 14, 15 anos, a gente passou no futuro. Não, tu tem que estudar, tem que passar o baixo, tem que olhar. Então, a gente não... A vida pegou de novo, a indústria funcionava, as lojas eram mais cheias de comida, a gente passou, demorou de 5, 6 anos, voltou uma vida quase normal. E como é que a senhora conheceu o seu marido? Porque é de família, é por relação de família. Eu conheci ele porque, como explicar, é complicado, porque no norte da França tem muita gente, famílias numerosas. Então, a irmã de minha mãe era casada com o irmão do meu marido. Então, foi assim que se juntaram. E ele fazia o quê de trabalho? O meu marido, quando era jovem, então, meu sogro, como era filho, que meu sogro dizia, ele era um grande industrial, não? Então ele disse, bom, tem mais um filho, eu vou fazer mais uma fábrica. Mas depois da guerra, eu não quero ficar uma fábrica na Europa. Então eu procuro. Onde que eu vou? Na Espanha não. Aí então ele conhecia uma pessoa que morava no Brasil. Essa pessoa disse, mas o Brasil tá bom. Até porque eu vou para o Brasil. Então, com 60 anos, esse senhor pegou o avião, na maleta dele ele colocou uma dicionária portuguesa, porque ele não falava. A mapa, a planta da fábrica, que ele sabia muito bem, porque ele era industrial, sabia muito bem como construir uma fábrica de lã, lanifício do vale e de lã. Então, e depois, o que precisava para construir? Uma base para fazer uma indústria. Então, ele começou assim. Ele vem e procurou a cavalo, um terreno em Jacareí. Foi a cavalo? Foi. Que ele veio parar aqui em Jacareí? Não, ele parou em São Paulo, mas depois ele procurou por Mogi, por toda a onda do deserto. Mas ele sabia, uma fábrica que eu preciso água. Preciso uma estrada de ferro. E Jacareí tinha isso. Então, lá onde foi implantada a Barba, era tudo isso. Então, ele comprou terreno lá. O nome do seu sogro é o Eduardo? Eduardo Six. Avenida Eduardo Six. Eduardo Six. Tá certo, a gente vai fazer uma 60 anos, imagina, 60 anos. 60 anos recomeçar no Brasil, né? Começar no Brasil. O que não é fácil, né? Que é um costume totalmente diferente, né? E daí, meu marido era o último caçula, eu disse, você quer ir lá? Por isso que eu queria ir. Eu vou, aventura, eu gosto. A gente vai fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.